Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais este dia, por podermos estar aqui para te cultuar, te adorar, Senhor, para estudar a tua palavra, para conhecer mais de ti. Por isso, Senhor, pedimos que nos ensine agora, nos encha do teu Santo Espírito para compreender, Senhor, cada uma das tuas palavras, cada um dos teus ensinos, da tua doutrina, Senhor, que isso transforme a nossa vida. Mude, Senhor, a maneira como nós pensamos, agimos, Senhor, que tudo isso seja para a Tua glória, Senhor, para louvor do Teu nome, Senhor. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, o que a gente viu na aula passada? Para quem estava aqui? Sobre a dádiva, né? Principalmente a dádiva do Espírito Santo. A gente viu aquele texto que era pedir e dar-se-vos-á, né? Buscai, batei. E o que será dado? Qual que é o bem maior que nós recebemos? O Espírito Santo, certo? Não há nada melhor do que receber o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito que nos ensina e nos ilumina. E hoje a gente vai continuar a série de estudos bíblicos e a gente vai lá para João 14, podem deixar aberto aí. E o capítulo fala sobre de que modo o Espírito Santo é outro consolador. Então a gente vai focar um pouco a atenção sobre esse termo, especialmente, que é consolador, certo? Então, antes de a gente ler o nosso texto, o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nesse Evangelho segundo João, especialmente nesses 13 ou 16, onde ele tem esse discurso, quando está para realizar a Páscoa com seus discípulos, ele fala e basicamente revela o seu coração, né? Esse discurso dado aos seus discípulos, onde ele começa até de um ponto bem interessante, onde ele fala que amou os seus discípulos, né? E amou-os até o fim, e começou a fazer esse discurso, que é sem dúvida nenhuma amoroso, né? Então ele trata dos seus discípulos, tendo-os amados, e começa a falar algo que talvez vai ser bem duro a eles. Ele tem que dar uma notícia que é difícil aos seus discípulos, que ele partiria, certo? Então ele passou 3 anos, todos os dias com seus discípulos, cuidando deles, ensinando, sustentando, provendo, o pão celestial também, e agora ele ia falar que seria morto, seria crucificado, ressuscitaria também, seria importante que ele padecesse na mão dos homens, mas que ele ressuscitaria, só que ele não permaneceria com seus discípulos, ele voltaria ao Pai. Então essa notícia que ele precisa dar aos seus discípulos é que é a sua última noite. Ele vai ser então capturado, levado diante do Sinédrio, diante dos homens, diante de Pilatos, e será morto. Então ele começa a falar essa notícia a eles, que será necessário isso. E a forma como ele dá essa notícia também é bem importante a gente notar como ele fala. Vamos ver esses textos, onde ele dá essa notícia com uma ternura tremenda também. Então o primeiro versículo é no capítulo 13 ainda, no verso 33, ele fala, e ele começa assim: filhinhos, com toda aquela afeição, ainda por um pouco estou convosco. João 13, 33, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então ele falando já como filhinhos, como aquele que cuida deles. O próximo é 14, versículo 2, ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então ele fala que vai para a casa do pai, mas está preparando lugar para eles também. Eles ainda estão no pensamento, no coração de Jesus Cristo, que ele vai buscar um dia, restaurar e levá-los para esse lugar onde ele está. O versículo 18 também, ele fala que não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então é necessário que eu vá, mas vocês não vão ficar também descuidados, vocês não vão ficar como órfãos, eu vou voltar para vocês também. E por fim, 27 e 28, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então ele fala aqui, uma das palavras que Jesus Cristo mais fala, um dos mandamentos que ele mais fala é: não tema, não se turbe o vosso coração. Eu vou, e isso é para benefício seu, se alegre com isso, que eu vou para o Pai que é maior que eu, e vocês não ficarão descuidados. Então ele começa a falar
e dá essa notícia, de certa maneira atemorizante, mas com toda a ternura e todo o consolo, com todo o conforto possível, que é já um ponto a se pensar como um padrão para a gente. Mateus 12:20 fala que Jesus Cristo, ele vai ter o Espírito de Deus, ele vai tratar as pessoas de forma que ele não vai esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega, onde ele vai tratar as pessoas. As pessoas que estão quebradas, que estão machucadas, ele não vai esmagar, pelo contrário, ele vai tratar a ferida para que se restaure. Então essa é a forma que Cristo consolou os seus discípulos, certo? Que ele trata os seus discípulos, que ele cuida dos que são seus, como ele falou ali dos seus filhinhos. Então ele tem todo esse amor, toda essa ternura para com os seus, certo? Que é, de novo, um motivo para a gente se espelhar. Todos que estão ao nosso redor, nós tratamos também dessa forma, com o mesmo objetivo de Jesus, falando a verdade, falando o que é necessário, com ternura, sem esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida, o pavio que está quase se apagando. Então Jesus prepara e se consola, e consola os seus discípulos para essa nova era, esse novo momento, onde Cristo fisicamente não estaria mais com eles. Depois de todo o seu ministério aqui na terra, ele partiria, e os discípulos então ficariam sem essa presença, sem essa conversa direta com o seu mestre. E não somente aqueles discípulos, a gente pensar todo esse preparo e tudo que foi escrito aqui, não foi somente para os discípulos daquela época, mas também para a sua igreja. A sua igreja de todos os tempos é consolada também por essas palavras. Aí o capítulo seguinte, a gente tem ainda a oração sacerdotal do nosso Senhor, onde a gente tem a gente pode espiar essa conversa dele íntima com o Pai, sobre o que ele trata com o Pai. E o ponto que é colocado aqui é que isso não é um consolo qualquer. Jesus fala que vocês deveriam se alegrar. Com essa notícia que é aparentemente temerosa, vocês precisam se alegrar, porque é melhor que eu vá, porque o Pai é maior que eu. E a questão agora é, como isso é possível? Como é melhor que nós estejamos sem a presença física do nosso Senhor? Então, o que será dado? O que acontecerá em troca? Então, João 14,16, ele fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Certo? Então, ele vai para o Pai, mas 2 versos depois ele fala que vocês não ficarão órfãos, porque ele está rogando ao Pai outro Consolador, que virá para habitar em nós. Certo? Então, a gente tem essa ideia do Consolador. Aquela palavrinha grega que todo mundo talvez já ouviu falar, né? Qual que é a palavra que tem aqui atrás do Consolador? Paracleto. Então, Paracleto a gente ouviu bastante falar, né? Sobre Consolador. Aí quando a gente fala, quem é o Paracleto? Qual que é a pessoa que vem na sua cabeça? Oi? O Espírito Santo. Mas quem é o primeiro Paracleto? Como que Cristo fala aqui? Vos darei outro Consolador. Quem é o primeiro? Cristo. Aí quem virá no seu lugar? O outro, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também será esse Paracleto. E depois a gente vai ver esse termo, né, todos os significados para nós. Tudo bem até aí? Então será rogado, né, Cristo rogará outro para nós. E quem é esse outro? Senão o mestre que estava falando. É assim? Peraí. Acho que eu pulei, né? Então, Cristo identifica esse outro como ele mesmo, né? Então, no versículo 17, ele fala: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E a questão aqui é, quem é esse outro senão Cristo? Por meio do Espírito Santo, que vai ter um relacionamento agora profundo conosco. Certo? Ainda mais profundo do que havia naquela época, naquele momento, com Cristo fisicamente, porque agora o Espírito vai estar habitando num relacionamento íntimo de nós com Deus, de nós com Cristo também, como a gente vai ver. Então aqui tem essa frase do Alexander, que ele fala, quem era outro, senão o mestre que estava falando? Assim, tudo que aqueles poucos homens haviam encontrado de brandura, de abrigo, direção segura, amparo para sua fraqueza, luz na escuridão, companhia para sua solidão, o peito para reclinar a cabeça
e o amor no qual envolver seus corações será trazido por esse Espírito Divino a cada um de nós, se assim o desejarmos. Então a gente vai receber tudo aquilo que os discípulos recebiam também. Certo? Todo o consolo, todo o cuidado que Cristo ofereceu enquanto estava aqui na terra, toda a sua igreja terá em todo momento. Não limitado mais pela presença física, mas agora em sua natureza divina, onipresente, especialmente em cada cristão, sendo oferecido isso a nós por meio do Espírito Divino. A habitação do Espírito, então, ela corresponde na habitação de Cristo em nossa vida. Então, Cristo está conosco. É por isso que Cristo fala que Ele voltará para nós. Como é que a gente entende o verso 18? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, a presença de Cristo também representa, a presença do Espírito em nossa vida também representa a presença do Cristo. A gente vai ver depois que a gente não pode misturar os dois, né? Confundir as pessoas, mas representa também Cristo em nossa vida, certo? Cristo em nós. Ele já habita em nós, ele só precisa então, como no verso 21, se manifestar. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a Ele. Certo? Então o Espírito já habita em nós, obedecendo, né, e fazendo tudo isso, a gente vai ter cada vez mais clara a manifestação dele em nossa vida. Certo? E com isso também a manifestação da presença, do consolo, do abrigo, do cuidado, né, do amor de Cristo em nossa vida. Então, consolando também com toda a potência que teríamos com Cristo pessoalmente, cara a cara. Tudo bem até aí? Contudo, então, a gente não pode confundir os dois, né, Espírito e Cristo. A presença física de Cristo está onde? No céu, à direita de Deus, no sentido de subiu aos céus de fato, ascendeu, está sentado no trono, como autoridade e tudo mais, não está aqui na terra. Voltará, mas ele não está aqui na terra. Então a presença de Cristo está no céu, mas pela sua natureza divina e pela sua unidade também com o Espírito Santo, ele está em nós. Certo? Ele está no nosso meio, ele está conosco. Hoje, amanhã, ontem, para todo sempre, ele estará conosco. Então, por isso a gente pode afirmar essas verdades, como Paulo coloca lá em Gálatas. Abram lá, por favor, Gálatas 2, 20 e Colossenses 1, 27. Quem achou Gálatas 2, 20, pode ler, por favor. Então a gente pode falar que Cristo vive em nós, pela presença do seu Santo Espírito. E Colossenses 1, 27, quem achou pode ler? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo em vós, como que temos Cristo em nós? Pela habitação do Espírito Santo, pela habitação da terceira pessoa da Trindade, nós podemos falar que Cristo está em nós. Certo? Essa união que nós temos com o nosso Redentor por meio do seu Santo Espírito. Tudo bem? Muito bem. Não apenas temos um consolo, mas Cristo fala que quando Ele subiu aos céus, foi o quê? Melhor para nós. João 16, 7, ele fala que isso é algo melhor para nós. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então é conveniente para nós, para a igreja, que Ele ascenda, que Ele vá aos céus, se assente ao trono. E foi isso que os discípulos experimentaram, né? Quando a gente lê lá em Atos, quando Cristo vai ao céu, sobe, eles ficam tristes lá, olhando para o céu. Nosso Cristo foi embora? Não, eles voltam, obedecem ao Senhor, ficam lá reunidos em oração e tudo, e depois o Espírito Santo desce no Pentecostes. Então eles não ficam atemorizados e tristes depois que viram seu Senhor ressurreto subindo aos céus, porque convém que Ele vá, porque se Ele não for, o Espírito não viria nessa plenitude que nós temos hoje.
Então é melhor para nós que Ele esteja lá, em vários sentidos possíveis, obviamente, né? Como o Espírito Santo habitando em nós, como Ele assentado no trono, fazendo com que a sua vontade seja feita na terra para o bem da sua igreja, para a vitória do seu reino. Então convém que Cristo de fato não esteja aqui conosco, mas nos céus, certo? Então não é tristeza para nós, muito pelo contrário, é benefício. Agora Cristo está mais perto de todo o seu povo. Nós o conhecemos agora de outro jeito. 2 Coríntios 5,16. Abram lá, por favor. Quem achou pode ler, por favor. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então antes os discípulos o conheceram Cristo segundo a carne, seu corpo ainda, mas agora nós o conhecemos de uma maneira até mais profunda, né? Porque o Espírito está em nós, que perscruta a mente de Deus. Esse Espírito habita em nós, nos consolando, como nós veremos mais para frente, todos os significados desse paracleto. Então agora nós o conhecemos de outra maneira. E a expressão favorita do apóstolo é essa que nós temos agora. Ele não chamava simplesmente cristão, mas ele chamava aqueles que estão em Cristo, com essa união em Cristo, que é o próximo versículo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Certo? As coisas antigas se passaram, isso que se fizeram novas. A gente vê isso também em Romanos 8, 1 e 9, 10. Abram lá também, por favor. Romanos capítulo 8. Capítulo também que estudamos bastante quando a gente fala do Espírito Santo. E um capítulo, sem dúvida nenhuma, precioso para cada cristão. Ele já começa falando agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Certo? Aqueles que estão em Cristo. Ou 9, na verdade, versículo 9 e 10 fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, que é a mesma coisa falar em Cristo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, aqui fala sobre o Espírito habitando em nós, o Espírito que está em nós, Cristo está em vós. Certo? Então, Cristo habita em nós. Estamos unidos nessa união, como é falado da união mística, que a gente não entende perfeitamente como é, não que é uma coisa mirabulosa, nós estamos unidos ao nosso Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós. Tudo bem? Então, Cristo está cada vez mais perto do seu povo, muito mais do que antes, certo? Onde ele estava, de certa maneira, limitado pela sua presença física, né? E agora, com o derramar do Espírito Santo e a sua natureza divina também, que ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, habita em nós. Tudo bem? Então, Cristo está mais perto. Ele não está mais longe porque ele foi aos céus. Ele está com todo o seu povo. Alguma questão? Muito bem. Então, Jesus fala que a gente não vai ficar, como a gente leu, órfãos. O que significa órfão? Alguém que é órfão quer dizer que ele está o quê? Privado. Privado ou do pai, ou da mãe, ou dos dois. Certo? Ele não tem esse acesso, ele não tem os benefícios de ter seus pais por perto. E Cristo fala que a gente não vai ficar sem esse benefício. Ele vai subir aos céus, mas nós não ficaremos órfãos. Ele até fala filhinhos. Ele nos trata dessa maneira. A gente não vai ficar abandonado. Então, Cristo subiu aos céus e ele falou que ele vai voltar. Nós não ficaremos com esse sentimento como órfãos. Muito pelo contrário, ele cuidará de nós. Ele evita que a gente seja privado desse acesso. Muito pelo contrário, agora a gente tem ousadia para entrar no trono da graça, né, diante de Deus, por meio de Cristo Jesus na sua ressurreição e o Espírito Santo habitando em nós. Nós agora temos acesso ao Pai, muito mais do que antes, certo? Então nós não estamos de forma nenhuma órfãos. Nosso Pai cuida de nós e está conosco, certo? Todos os dias da nossa vida, né? Então a gente não pode clamar que estamos abandonados.
né? Como Cristo clamou na cruz, né? Deus meu, por que me abandonaste ou me desamparaste? Quando ele recebeu toda a ira de Deus, nós não recebemos graça e mais graça de Deus, especialmente com a sua presença, certo? Com o Espírito Santo habitando em nós. Tudo bem? Muito bem, mas que tipo de outro consolador que a gente recebe? Então a gente vai entrar no X da questão, que é essa questão, né, do consolador. O que é esse consolo? O que significa esse paracleto que nós temos? E antes de mais nada, a gente vai olhar a palavra outro. Então, o que significa esse outro? Aí no grego a gente pode pensar outro como algo totalmente diferente, que seria a palavra héteros. A gente tem aquela mistura heterogênea, né, um casamento heterossexual. São classes diferentes, né, sexos diferentes, homem e mulher. Ou então a gente tem também uma palavra que significa outro, mas com a mesma classe, que é a palavra que é usada aqui, que é o allos. Então é outro do mesmo tipo. O que vai vir não é um consolador diferente, distinto, que a gente desconhece. Muito pelo contrário, é da mesma essência. É o próprio Cristo, é o próprio Deus, né? É o próprio Cristo. É difícil falar essas terminologias assim, a gente acaba confundindo, mas é a mesma essência, é o Deus triuno, pela presença do seu Espírito Santo habitando em nós. Não é um consolador desconhecido, certo? Muito pelo contrário, que nos conhece desde antemão. Certo? Antes que a gente nascesse, ele já nos conhece e se fez conhecer, né? Se fez conhecido na nossa vida. Certo? Então não é outra coisa a não ser o próprio Deus, em outra pessoa. Tudo bem? Então não é nada desconhecido. Então, consolador, o que significa esse paracletos? Aí a tradução talvez mais conhecida que a gente tem é de consolador, mas a gente pode ter outras formas de traduzir esse termo, como, por exemplo, advogado. A gente vai ver agora esse termo bem conhecido em 1 João, que a gente tem um paracletos diante do Pai. Ou ajudador, aquele que ajuda, que auxilia. Algumas vezes aparece uma palavra também, é traduzido como confortador, que talvez é uma união de consolador e ajudador. Confortador, conforta e também traz força. Então a gente tem esses três significados principais para esse paracleto, onde ele vai consolar, sem dúvida nenhuma, onde ele vai ser o nosso advogado e também será aquele que nos ajuda, que nos auxilia em toda a nossa tarefa, que a gente viu que é impossível fazê-la, ser cristão de verdade sem o auxílio, sem a ajuda e a força do Espírito Santo. Então, primeiro aqui a gente tem a questão do advogado, antes da gente entrar em consolo. E 1 João 2,1 falou o que mesmo? Abram lá, por favor. E a gente vai ver o nosso primeiro paracleto, que é Jesus Cristo. Quem achou pode ler, por favor. 1 João 2,1. E que advogado, né? O justo. Jesus Cristo, o justo, é o nosso paracleto. A palavra ali é essa. Então, o significado é alguém que defende a nossa causa. Alguém que está diante do Pai ali, Jesus Cristo é o nosso paracleto, diante do Pai, defendendo a nossa causa. E o Espírito Santo também é o nosso advogado aqui na terra. Certo? Ele faz... está diante de nós. Vamos ler Salmo 109 primeiro. Vou ler aqui, verso 6 e verso 31, é interessante. Salmo 109, 6, ele fala assim: suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Então, quem está à direita do ímpio? Acusador. Certo? Alguém acusando, Satanás. Já no justo, a gente tem ali no versículo 31, porque ele se põe, ele, Deus, muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então a gente pode ter o Satanás nos acusando, mas quem está à nossa direita, defendendo a nossa causa, diante do Pai, é Jesus Cristo, o justo, com a sua justiça, advogando a nossa causa. Certo? Não simplesmente um acusador lá, mas a gente tem o Espírito Santo, o Cristo, defendendo a nossa causa nos céus. E se a gente for acusado na terra, que diante de Deus a gente tem Cristo defendendo. Mas como fica o nosso coração aqui na terra, quando nós somos acusados? Seja pelo mundo, seja pela nossa consciência, seja por Satanás nos acusando de sermos pecadores terríveis, destruindo a nossa paz, a gente tem também um advogado na terra. Então abram lá em 1 João 3.
Agora para a primeira carta de João, capítulo 3, verso 20. Quem achou pode ler, por favor? Pois se o nosso coração nos acusar, certamente, Deus é maior do que o nosso coração, conhece todas as coisas. Isso, né? Então, falando nisso, conheceremos antes, né? Que somos na verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Né, amado? Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aqui vai chegar até o Espírito depois também. Então, a questão aqui é que o Espírito Santo, conosco aqui, ele faz ressoar a defesa que nós temos no céu, para o nosso coração se acalmar também. Então, por mais que a nossa consciência, por mais que Satanás esteja nos acusando, a gente tem o Espírito Santo aqui na terra, nos consolando que somos dele, fazendo ressoar a defesa de que Cristo morreu por nós, que ele, na sua justiça, nos redime aqui na terra, no nosso coração, para que nosso coração não nos acusar, para que a gente tenha confiança de Deus, diante de Deus, né? E aquilo que pedimos dele, recebemos, né? Porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável, né? Então nós temos essa confiança porque nosso advogado está aqui, fazendo ressoar essa verdade que é dita diante do Pai. Tudo bem? Interessante ver João escrever isso no capítulo 3, depois do que ele disse no final do capítulo 1. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Né? Mesmo a gente confessando o pecado, sabendo que ele nos perdoa, né? O inimigo ainda vem querer nos acusar. E aí João vai desenvolvendo essa palavra ali no final do capítulo 1, no começo do capítulo 2, ele fala que tem um advogado. Quando chega no capítulo 3, ele reforça isso, ele amplia isso, ele explica isso, né? Que podemos ser acusados. Né? Já pedimos perdão, já temos a certeza disso, mas o inimigo não desiste. Então, para a gente sempre lembrar que o nosso advogado está sempre, né, nos acudindo, nos auxiliando, nos consolando, nos fazendo lembrar que somos perdoados. E, portanto, que as acusações de Satanás na nossa própria consciência não podem ter poder sobre nós, não podem nos dominar, não podem nos entristecer, enfim. Né? Então, é muito interessante, João, nessa progressão aí da sua fala, do seu espírito. Nós podemos ter verdadeira paz, né? E no 24 fala, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, né? Ou seja, Deus como Espírito Santo habitando em nós, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então a gente viu também a questão do selo, da segurança, do conhecer, do testificar, né? Sobre como guardar o mandamento, ajuda esse testemunho de que somos dele, né? Que se somos dele, somos filhos. Se somos filhos, clamamos Abba Pai, nós sabemos que somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, e receberemos com Ele, né, todos os benefícios que Cristo tem. Então não precisamos ter medo diante de Deus, porque o Espírito habita em nós. Testemunha conosco que somos dele. Certo? Então ele é nosso advogado também nesse sentido, então nesse testemunho. Certo? Um no céu e um na terra. Testemunhando. Dois, né, testemunhando para nós. Tudo bem até aí? Sim. Pode falar. Qual a diferença da habitação do Espírito no Antigo Testamento, antes desse... Porque o Espírito, eu creio que habitava nas pessoas também, no Antigo Testamento. Né? E depois que Cristo fala que virá e habitará, qual essa diferença? A outra pergunta é assim, ele fala, se eu não for
Talvez as duas primeiras é mais fácil, né? Então vamos começar pelas duas primeiras. Então a primeira é o quê? O Espírito Santo, né? Antes da nova aliança e depois da nova aliança, né? Então qual seria a diferença? É possível alguém ser regenerado sem o Espírito Santo? Tem como ser regenerado por si mesmo? Senão a gente volta lá para as heresias do primeiro século, né? A gente não tem como ser salvo a parte da obra trinitária de Cristo. Certo? Qual que é a diferença? Se a gente olhar para Joel, lá a gente tem que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Né? Os velhos, filhos, novos, jovens, todos profetizarão, né? Terão conhecimento de Deus, terão essa abundância, essa plenitude do Espírito Santo para conhecer a revelação completa de Deus. Então a gente tem algo agora, de certa maneira, superior aos da antiga aliança, porque nós temos as promessas já cumpridas com Cristo e tudo mais, a gente consegue enxergar isso mais claramente, a gente tem o Espírito Santo nos dando essa revelação mais clara do que antigamente. Então, antes eles tinham esse olhar para o futuro, né, nas promessas, e de certa maneira ainda não revelado plenamente. Mas tinham o Espírito Santo, senão não seria possível ser regenerado. Porque desde Adão, o que aconteceu? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, para qualquer um ser salvo, o Espírito Santo tem que vir e restaurar a vida dessa pessoa. Então, a diferença talvez seria em plenitude e a revelação completa do nosso Senhor. Qual foi a segunda pergunta mesmo? Ele tinha que estar lá onde o Espírito estava, né? Essa é a terceira, né? Então, essa é a segunda? Deus primeiro é o quê? Né? Onipresente. A gente tem esse sentido de onipresente, mas ele se manifesta e se relaciona de formas diferentes. Então, não tem como ter vida sem o Espírito. De certa maneira, tudo que vive tem um Espírito, como já fala, se Deus retirasse o Espírito dele, tudo deixaria de existir. Certo? Mas esse relacionamento de habitar em nós como nosso Consolador e tudo mais, que não havia nessa plenitude. Então, o Espírito Santo ele está em todo lugar, de certa maneira, porque ele é Deus. Mas essa forma que ele se trata, relaciona, e se revela a nós, foi administrada de forma diferente agora. Certo? Agora, por que Cristo tinha que subir para ele vir? Não sei se fala em algum lugar. Não sei como responder essa pergunta agora. Acho que a gente podia pensar o seguinte: Cristo precisava ir, porque, primeiramente, ele vai morrer. Ele está na reunião lá com os seus discípulos, João 13, né? Está nessa reunião pré, ali, a ceia, enfim. E aí, então, ele conta tudo isso para ele: bom, eu vou morrer. Né? Então, eu preciso morrer, porque senão vocês não serão salvos, não terão os pecados perdoados. Né? Não terão acesso, né? Exatamente. Então, eu preciso morrer e eu preciso estar lá. Porque o meu estar lá é a prova de que Deus, Pai, aceitou o meu sacrifício. Está acostumado. Né? Então, são várias provas que nós temos de que, de fato, temos os nossos pecados perdoados. Né? Cristo não apenas disse lá na cruz, está consumado. Né? Ao terceiro dia, Deus ressuscitou os mortos. Primeira prova de que foi consumado, de que a obra de Cristo foi completa. Segundo lugar, Cristo subiu aos céus. É a segunda prova. Em terceiro lugar, Cristo está à destra de Deus. É a outra prova de que os nossos pecados, como está consumado, foi validado. E a outra questão ainda é que Cristo vai voltar. Né? Outra prova. Então, é por isso que Jesus tinha que estar lá. Para que nós pudéssemos ser perdoados. Né? E como tem sido dito aqui na aula, o Espírito Santo então tinha que ser mandado, né? E não tinha necessidade de ver Cristo e o Espírito Santo aqui nesse sentido, né? Na presença. Né? Então, e não podia fazer falta para nós aqui, né? Sem consolador nenhum. O Espírito Santo precisava estar aqui. Né? E Cristo, então, junto com o Pai, precisava enviar o Espírito de volta. Então, eu entendo que ele precisava estar lá por causa disso. Né? Para confirmar toda a sua obra de redenção. Né? Em nosso favor, perdão os pecados, e mandar o Espírito Santo, por causa do consolo, né? Enfim, a regeneração dos que vinham depois. Acredito que seja por aí a nossa resposta. Traz, será um pouco de dúvida, também
Mas a ação, por exemplo, ela, não sei se, penso eu, né, nós podemos dizer que lá no antigo ela não era permanente, né? Ela era específica, por exemplo, juízes, profetas, sacerdotes, então ela tinha essa ação diferente do que temos hoje, porque hoje temos o Espírito habitando em nós permanentemente. Né? Então, não que o Espírito não estava lá, mas a ação dele, por exemplo, a gente tem o caso de Saul, e essa acredito que é algo que traz algumas dúvidas, questões sobre o Espírito, mas ele sempre esteve lá, desde a criação. Os líderes carismáticos que a gente fala, né, de antes, carismático no sentido, né, de receber o carisma, a graça de Deus, a unção do Espírito Santo para fazer uma tarefa específica. Bom, mais alguma questão? A unificação do Espírito Santo é a mesma. Crer em Deus, na época do Antigo Testamento, crer nos profetas, e só podia crer, e só podia orar a Deus através do Espírito Santo. Não tem como ser regenerado sem a ação do Espírito Santo de Deus. Gênesis 1, o Espírito Santo estava dando forma e preenchendo. E hoje ele nos dá forma, ou reforma, e preenche também, de certa maneira, né? Não como primeira criação, mas como nova criação, né? Bom, não é algo tão simples de entender assim, né? Mas a gente vai dar uma eternidade para aprender. Continuando aqui então, a gente tem Paracleto como ajudador, que é o que aparece, por exemplo, em Filipenses 4,13, que fala o quê? Tudo posso, dependendo da tradução, né, de que está usando, tudo posso naquele que me fortalece. O Romanos 8,26, fala o quê? Abram lá. A gente precisa do Espírito Santo para quê mesmo? Romanos 8, leia aí, por favor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então ele nos assiste, nos auxilia, nos ajuda, porque nós somos fracos, né? Não sabemos nem orar como convém e ele nos auxilia nisso. Então ele tem esse papel de nos auxiliar, de nos ajudar a fazer como convém, certo? Como realmente redimido e filho de Deus. Aí abram lá em Colossenses 1, 29, porque é interessante a gente pensar como que essa ajuda acontece também. Então Colossenses 1, 29, quem achou pode ler, por favor? Então, Paulo, ele fazia o quê? Se afadigava, certo? Se afadigava nesse ministério que ele tinha, né? De anunciar todo homem, ensinando todo homem toda a sabedoria, né? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Né? E ele se afadigava nisso, mas qual que era o resultado? Por que isso era eficiente, né? Ou eficaz? Né? Por que isso dava resultado? Porque quem operava eficientemente nele era a eficácia de Deus, do Espírito Santo. Então a gente tem sempre essa noção de que nós nos afadigamos, mas quem realiza tanto querer, né, e como que é lá? Como? O efetuar? Esse texto que vocês sabem, né? Filipenses, algum capítulo que eu não lembro também. Então é ele que realiza isso. Então nós nos afadigamos, mas com o auxílio do Espírito Santo. O autor do livro ele traz essa imagem aqui, que ele fala que talvez esclarece, ajuda a entender um pouco essa ideia, onde a gente tem essa menininha, que ela está lá toda compenetrada, né, segurando o remo, como se ela estivesse fazendo toda aquela força para o remo levar o barco, mas a gente tem o Senhor aí, o avôzinho, com todo ele coloca olhar carinhoso para ela, né, onde a gente sabe que a força principal, né, a eficácia vem de quem? De Deus, né, do vô ali que está remando. Ela está lá fazendo a sua força, né, compenetrada, concentrada, mas a gente tem o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso irmão e o Espírito Santo
eficientemente fazendo em nós, por nós, a sua obra. Certo? Por isso que toda a glória é de quem? Não é nossa. É quem que faz o barco andar. A gente se esforça, mas quem faz de fato o barco ir na direção certa, sempre é Deus. Nunca é nós. Nunca é a nós a glória. Sempre é a Deus. Ele quem efetua, de fato, o querer como realizar. Falei certo agora, né? Muito bem, por fim, esse consolo é entendido em se colocar ao lado para oferecer esse encorajamento também, que a gente precisa, como Cristo a gente viu fazendo isso, quando foi necessário dar essa notícia aos seus discípulos de que ele partiria, seria morto, padeceria na mão dos homens, ele com todo o consolo ao lado deles, ensinando que isso era melhor, que isso era bom, que isso resultaria em benefício para eles, que era necessário, e trazendo esse consolo de que não seria deixado órfão. Então é necessário que a gente receba isso. Spurgeon ele fala algo interessante: quando a queda aconteceu, algumas palavras entraram no nosso vocabulário, algumas coisas foram introduzidas, como tristeza, sofrimento, ou talvez a pior delas, morte, foi introduzida com a queda. Mas Deus jamais deixaria seus filhos só com essas palavras novas, Ele introduziu novas, como consolo, certo? Ele jamais deixaria nós, seus filhos aqui na terra, só com tristeza, sofrimento, sem dar o remédio necessário, sem dar o seu Espírito Santo para que a gente possa suportar todas as coisas aqui e falar como Paulo, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, em Deus que me consola, que me regenera, que me vivifica, que me dá forças para suportar esta vida aqui, até o dia em que essas coisas serão renovadas, como toda a criação geme e espera a manifestação dos seus filhos, até que Cristo volte e remova dessa terra essas palavras que foram entradas aqui, foram introduzidas pelo pecado. Então nós temos neste momento o consolo também, certo? E a vida em Cristo. Tudo bem? Então em João 14:26, a gente afirma, Jesus afirma que esse Espírito, ele vai nos ensinar todas as coisas. Então uma parte desse consolo vem pelo que a gente conhece que é ensino. A gente tem um hino, um dos primeiros lá do Inário, que tem as partes da Trindade, onde a gente tem a primeira estrofe falando ao Pai, a segunda estrofe falando ao Filho, e a terceira estrofe ele nem fala Espírito Santo, ele fala o quê? Preceptor divino. Então a gente tem essa ideia do preceptor. Preceptor é aquele que dá os preceitos, aquele que ensina, aquele que realmente vem para nos mostrar como as coisas são. Então, como é que a gente tem consolo, primeiramente, de Deus? Sabendo a sua palavra, conhecendo, sendo ensinado pelo Espírito Santo. Se a gente conhece, por exemplo, as promessas, como a gente viu na última aula, a gente tem um consolo tremendo, certo? Se isso é ensinado ao nosso coração de fato, mudando a nossa cosmovisão, como é dito, a gente tem o primeiro consolo do Espírito Santo. Então, naquela época, naquele instante ali inicial, esse parte era para que os discípulos, os apóstolos, ensinassem a igreja, instruíssem a igreja e escrevessem as Escrituras. Para nós para termos a iluminação do Espírito Santo, como é falado, para compreender quais são as verdades, quais são as maravilhas da sua lei, entender a grandiosidade de Deus, o seu poder manifesto em Jesus Cristo, sendo aplicado a nós pelo Espírito Santo, para que a gente seja consolado, para que a gente perceba de fato qual que é o fim das coisas. Para que a gente fale como salmista, talvez a gente quase se resvale o pé lá, vendo as coisas deste mundo, mas quando a gente se atenta para o fim, para o trono de Deus, nós somos consolados, certo? Suportando as aflições deste mundo. Certo? Então o Espírito Santo nos ilumina e revigora a nossa mente, renova a nossa mente para alcançar o conhecimento da verdade. Não nos amoldando ao mundo, mas esperando a manifestação de Cristo, onde seremos como Ele é. Thomas Watson, então, ele fala que o homem natural pode ter excelentes noções da divindade, mas Deus tem de nos ensinar os mistérios do Evangelho, de maneira espiritual. O homem pode ver os números no relógio do sol, porém não consegue informar como está o dia, a não ser que o sol brilhe. Nós também podemos ler muitas verdades na Bíblia, mas não conseguiremos discerni-las de maneira salvífica, até que Deus, por intermédio do seu Espírito, brilhe sobre nossa alma. Ele não apenas informa, mas inclina a nossa vontade.
né? Restaura a nossa vontade. A ideia aqui é aquela aqui, como é que funciona a nossa visão? Não importa quão bom sejam os nossos olhos, se está tudo escuro, a gente não consegue ver nada. A gente não consegue saber como está o dia aqui, né? Removendo os outros sentidos, né? Pensando só na visão, sem o sol, não podemos enxergar nada, não importa quão bons sejam os nossos olhos. E a ideia é que toda a verdade de Deus, sem a iluminação do Espírito Santo, a gente não vai conseguir enxergar nada. Não vai ter essa aplicação salvífica na nossa vida se Cristo, através do seu Espírito, né, iluminar a nossa mente. O Jonathan Edwards tem um sermão também, com aqueles títulos gigantescos que eu nunca lembro, que fala sobre a iluminação do Espírito Santo, que é naquele texto lá de Mateus 16, alguma coisa, que ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste carne nem sangue que tu revelastes, mas meu Deus que está no céu, o Pai que está no céu, uma coisa assim. É onde ele fala sobre essa revelação do Espírito Santo que ilumina a nossa mente e faz com que nós realmente possamos conhecer a verdade de Deus de forma salvífica, né, que realmente aplica a nossa vida, tudo o que está disponível a nós. Tudo bem? Então somos consolados para entender, certo? Para compreender qual é a verdade, qual é a glória que está reservada para nós nos céus. E outro ponto também é somos consolados pela percepção da presença divina. Nós podemos perceber a presença divina, uma forma de consolo. Nosso sentimento, né, sem Cristo seria o quê? Como ele falou, órfãos. Qual que é o sentimento de um órfão? Está desamparado, não tem a figura daqueles que cuidam dele. Então, sem a percepção da presença de Cristo, nós ficaríamos dessa forma, como desamparados, talvez até desesperados, se a gente não percebe que Cristo está conosco. Então, uma obra maravilhosa do Espírito Santo é manifestar essa presença do amado da nossa alma. O amado da nossa alma está conosco. Não deixa de pensar em nós, né? Ele está fazendo o que lá no céu, na sua presença física? Ele intercede por nós, todo momento. Todo momento nós estamos no pensamento e no coração de Cristo, e Ele manifesta a sua presença aqui a nós. Nós podemos realmente senti-la. Nós não podemos afirmar que, Jesus, cadê você? Por que você não vem aqui me consolar? Olha a minha necessidade, minha tribulação. Onde você está, Deus? Ele está contigo. Certo? Eu já vi pessoas falando, se você já falou isso, peça perdão a Deus, porque Ele já falou. É você que não creu que Ele estaria convosco por todos os seus dias. Então Ele manifesta a sua presença, fazendo o céu iniciar aqui na terra. Então, tudo bem? E também consolo em atender às nossas necessidades. Tudo que os discípulos tinham em Cristo, nós também temos agora. Da mesma maneira que Cristo falava para eles, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, eu estou aqui. Nós também temos a mesma coisa. Nós podemos ouvir a palavra da mesma forma que os discípulos ouviram, quando no meio da tempestade, Cristo aparece lá e fala, não temas, eu estou aqui. Certo? Todo esse consolo, todas as necessidades, nosso Pai está cuidando. Ele sabe antes mesmo que a gente peça. Certo? Então, o consolo que eles tinham com Cristo ao lado deles, nós temos também porque Cristo está conosco. E também em momentos específicos, quando nós somos abandonados, por exemplo, traídos até mesmo por nossos pais. A gente tem esse texto em João 9,35, quando Cristo, Ele cura um cego. Certo? O que acontece? Os fariseus começam a questionar, por que Ele fez isso? Acho que foi feito no sábado, Ele chama os pais daquele cego. Ele era cego mesmo de nascença, e começa a questionar os pais. O que os pais fazem? Não querendo ser expulsos da sinagoga. Pergunta para ele é maior, ele se vira. Eu não quero ter nada a ver com esse filho. Ou seja, ele foi abandonado por seus pais. E o que Cristo fala? Ainda que uma mãe, que tenha sua criança de peito ainda abandone, ela será abandonada por Deus? De forma nenhuma. Abram lá em João 9,35. Eu acho que está aqui, na verdade. Não precisa abrir. A gente está até sem tempo, Lá fala assim, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, foi expulso da sinagoga, foi abandonado pelos pais, Jesus o encontrou. Ele perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele fala, quem é esse para que eu creia? Você já ouviu e está vendo agora. Ele fala, eu creio. Então ele não foi abandonado por Cristo. Como nós também não somos abandonados, não importa a situação avessa que esteja na nossa vida, quantos, a traição que tenha recebido, Cristo não nos trai.
Muito pelo contrário, né? Ele cuida de nós e nos restaura. E por fim, a conclusão talvez que é importante a gente pensar, cuidado para não entristecer esse Espírito que está habitando em você. Ele fala, aquele que cumpre os meus mandamentos, né, esse tem o meu Espírito, esse sabe que sou dele, né, esse me ama, aquele que me ouve e me cumpre, aquele que não cumpre os mandamentos, entristece aquele que é a fonte do seu consolo, da sua força, da sua ajuda, do seu advogado. Então, cuidado para não entristecer esse Espírito que é o único que pode tornar a presença de Cristo real na sua vida. É que você consegue perceber a presença de Cristo. Então a gente procura fazer o contrário, que é o João 14, 21, né? Aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Então a recompensa dessa obediência é o consolo do céu aqui na terra agora. Certo? O testemunho do Espírito Santo afirmando que somos dele. Então não entristeçais esse Espírito que foi dado para seu consolo. Tudo bem? Mais alguma questão que vocês queiram antes da gente encerrar? Então vou orar aqui para a gente encerrar. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, porque Tu és de fato nosso Pai Celestial, Senhor, que tem cuidado de nós, que tem nos amado antes da fundação do mundo, Senhor, ao ponto que enviou Teu Filho amado, Senhor, para que morresse por nós, para que nossos pecados fossem perdoados, Senhor, para que nós de novo pudéssemos ter acesso a Ti, relacionamento contigo, Senhor, para que pudéssemos te amar, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Senhor. Por isso, nos ajude nisso, Senhor, que possamos nos encher dia após dia do Teu Santo Espírito, Senhor, percebendo a Sua força, o Seu poder, a Sua presença, Senhor, o Seu consolo, a Sua ajuda, Senhor, e que possamos viver para Ti, Senhor, andando não mais na carne, mas andando no Espírito, Senhor. E te oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.